A gente está aí, boa noite a todos, a gente está aí chegando na nossa reta final, né? É o momento em que a gente vai, vocês vão começar aí a construção do relatório final. Então, a gente marcou esse encontro para hoje, justamente para tirar as dúvidas que vocês tenham com relação à construção desse documento, né? Dessa última atividade que é o relatório final. Vocês passaram por todo um processo, né? Desde o início, que foi lá esse processo de vinculação à escola, de aproximação com o ambiente de trabalho de vocês, né, que futuro campo de trabalho que são as escolas, para começar a aproximação com esse estágio supervisionado, que é o 2, que é o estágio observacional. Então, nesse estágio observacional, vocês estão fazendo o estágio observando a escola de ensino fundamental e a escola de ensino médio. Essa observação, como vocês estão vivenciando, elas são 25 horas para o ensino fundamental e 25 horas para o ensino médio. Né? Então, essas 25 horas que vocês vão observar, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, não é só de regência. Então, como a gente estava falando anteriormente, essas 25 horas corresponde a tudo que você vai observar na escola. Se vocês olharam lá aquele documento que eu coloquei, um template, que é orientações para a construção do plano de estágio e do relatório final, lá eu digo tudo que vocês têm que observar na escola. Então, você vai observar o livro didático, você vai observar a escola como um todo, o bairro onde ela está inserida, a biblioteca, o PPP da escola, os professores, toda a estrutura física da escola, o corpo docente, o corpo discente, a quantidade de alunos, a quantidade de professores. E aí vocês vão se voltar para a língua inglesa, né? O que que tem lá que vocês vão observar com relação à língua inglesa? O livro, o professor, né? E vocês vão observar na biblioteca como que isso é, os livros que lá existem, desculpem. E como que essas atividades de inglês, a aula de inglês, ela é desenvolvida no âmbito da escola. Então, claro que o aluno, vocês vão demandar uma grande parte dessas 25 horas na observação disso que eu falei aqui. Porque a partir do momento que você entra na escola, você já está contando a sua carga horária. Então, se eu vou na biblioteca e eu vou olhar toda a estrutura da biblioteca, os livros que lá existem de inglês, então, obviamente, eu vou contar todo esse tempo que eu fiquei lá. O PPP, como que é direcionado esse PPP? O que lá diz? Tem conselho escolar? Tem conselho de classe? Como que é feita a reunião com os pais, né? Então, vocês vão observar toda essa parte pedagógica da escola. E tudo isso você vai anotando naquele roteiro que eu mandei para vocês, lá no template, tá? E, por último, ou concomitante a isso, você vai observar a regência de sala de aula. Você vai observar a aula do professor de inglês. Teve um aluno que disse assim para mim, professora, não vou completar a carga horária porque só tem uma aula de inglês por semana. De fato, se você for usar só essa aula, você para fechar 25 horas, você iria levar o semestre todinho, né? Então, não tem como. Então, veja que você vai, de regência, você vai fazer o quê? 5, 10 aulas de regência. O resto, ou menos do que isso, né? Você vai gastar essa carga horária observando as outras estruturas da escola, pedagógica, física e da biblioteca, didático-pedagógico da escola, tá certo? Bom, feito isso, né, vocês fizeram todo esse estágio, onde foi pedido para vocês elaborarem a primeira atividade, que era a construção de um plano de estágio, que eu vou mostrar aqui para vocês o que era esse plano de estágio, e que vocês já mandaram. Eu vou apresentar aqui, viu, Oswaldo? Ok. Tela inteira. Apareceu aí? Sim.
Pronto. Olha, esse plano de estágio, como o Antônio disse, parece mais um TCC. De fato, Antônio, só que ele não tem a profundidade de um TCC. E se você quiser, pode até transformar ele num TCC, tá? Então, aqui tem toda a estrutura, capa, folha de rosto. Isso aqui já é para familiarizar vocês com o plano, com um TCC realmente, né? Então, aqui você tem a folha de rosto, né? Você vai preencher essa partezinha que tem bem aqui, ó. Plano de estágio apresentado à disciplina de estágio supervisionado 2, como requisito para composição da nota da referida disciplina. Esse documento, gente, você vai elaborar ele em duas partes, em dois momentos. Isso aqui vai gerar duas notas. O que eu vou mostrar inicialmente são as partes que você fez e que mandou como plano de estágio, que foi a sua primeira nota. Agora, feitas as correções da professora, da tutora, você vai pegar esse mesmo documento e só vai acrescentar os dois últimos itens que eu vou mostrar agora e vai novamente mandar para a tutora pelo SIGA-A, que vai ser o relatório final, que é sua última nota, tá? Então, aqui na frente, você vai tirar o nome plano de estágio, né? E vai botar relatório de estágio, tá? Relatório de estágio, relatório final de estágio, tá? É a mesma coisa, tá? Então, você vem aqui, você bota o sumário, com tudo que tem aqui dito, você vai botar a página, tá? Se tiver dúvida. A introdução você já fez, porque você já mandou lá no plano de estágio, nesse primeiro documento que você mandou, era obrigatório você já mandar a introdução. Professora, eu mandei a introdução, mas eu quero melhorar. Eu posso? Pode. Você pode, agora, como plano final de estágio, como relatório final de estágio, se tiver alguma coisa que você acha que deva melhorar, você vai pegar esse primeiro documento que você mandou, que foi o plano de estágio, altera o nome dele, agora é relatório final, e faz as alterações que você queira fazer aqui, na introdução, tá? E aí você vem, passa para os objetivos. A fundamentação teórica, você já fez? Já, era para ter feito lá no plano de estágio. Ah, professora, mas eu quero aprofundar alguma coisa. Você acrescenta agora no seu relatório final. O relatório final, gente, é um aperfeiçoamento do plano de estágio. Então, o relatório final não é nada assim que possa dizer que é algo difícil de fazer, porque você já tem ele quase pronto, que é o seu plano de estágio que você mandou para a tutora. Aí você, a fundamentação teórica você já fez, se quiser aumentar, você aumenta. A metodologia, quando você fez o plano de estágio, você fez uma metodologia que não era muito clara para você. Mas agora você pode contar direitinho como foi que você fez. Porque agora você pode dizer como foi que você fez o plano de estágio, ou o seu estágio. Então, você vai dizer aqui na metodologia que o seu estágio foi feito na escola tal, né? Você vai lá dizer o nome dela. Ou se não quiser dizer o nome, você pode botar só escola X, escola Y. Vai dizer onde ela fica situada e vai dizer que você se deslocou para essa escola tantas horas por semana, e aí você vai fazer essa metodologia, né? Que, ou seja, é a descrição de como você fez esse estágio observacional, tá certo? Alguma dúvida aqui na metodologia? Quem tiver dúvida pode perguntar agora. Algumas perguntas aqui no chat, professor. Vai fazendo aí para mim, ou Oswaldo? Ó, a Karen falou, professor, então posso ir para a escola em dias que não são aulas de inglês? Sim, porque você não vai para lá, Karen, só assistir a aula de inglês. Você vai observar a estrutura da escola, vai observar a parte pedagógica da escola. Olha, a regência que você vai observar é o mínimo, Karen. Você vai observar o quê? 5 aulas, 6 aulas? O restante você vai gastar esse tempo observando as outras, a estrutura da escola, a parte pedagógica, a biblioteca, PPP, a outra carga horária você vai gastar com isso. E não necessariamente no dia que tem a aula de inglês.
Você pode ir em qualquer momento, em qualquer hora que a escola esteja funcionando. Ficou claro? Isso, Karen? O Raimundo perguntou se o relatório é em cima desse aí. O relatório é a continuidade disso aqui, Raimundo. Você vai pegar o mesmo plano de estágio, vai aperfeiçoar ele, vai mandar agora como relatório final. E professora Nina, nas minhas correções, eu sempre coloquei na introdução, que foi o que eu vi que eles fizeram muito boas introduções, mas eles esqueciam sempre de colocar o objetivo daquele trabalho, né? Alguns colocaram, outros não colocaram. O objetivo do plano de estágio daquele trabalho, de quem vai ler aquele trabalho, qual o objetivo que ele vai ter em ler aquele trabalho. E outra coisa, também não colocavam na introdução as partes que estavam sendo divididas, que agora eles vão ter que colocar no relatório final. No relatório, porque o objetivo, aí eles vão ter que detalhar, dizer qual o objetivo daquele relatório. Sim. E em que partes estão divididas aquele relatório. Muitos colocaram na introdução, fizeram uma introdução bonita, citaram alguns autores, muito bom, ótimo, mas ficou faltando esse pedaço, essa parte. Pronto. Entendeu? Em alguns trabalhos que eu corrigi. Pois aí, gente, lá você coloca... Eles já observem isso, viu, gente, alunos? Então, agora vocês vão fazer essas correções. Essas correções. Né? Essas correções e devolve para a tutora. Olha, porque agora você pode começar assim, o presente relatório isso aí. Tem como objetivo fazer o relato do estágio supervisionado 2, que refere-se à observação do ensino fundamental 2, ensino médio, aí vai dizendo isso aí, né? Quando você encerra a introdução dizendo o presente plano está dividido em introdução, fundamentação teórica, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, relato de estágio e referências. Né? E aí são... Alguns não colocaram isso, esqueceram de colocar ou deixaram de colocar. Você pode colocar agora no relatório final. Agora você já pode colocar. Mais alguma pergunta, Oswaldo? O Jô Gomes falou que quem não mandou esse primeiro vai ficar sem essa nota? Sim, sim. A primeira nota era o plano de estágio. A Rosiane perguntou, professor, o termo de compromisso está com carga horária de 90 horas e não de 50. Mas é porque o termo de compromisso é a carga horária da disciplina, que é 90 horas. Né? Porque a sua disciplina não é só estágio lá à prática. Você está respondendo fórum, você está fazendo atividades, você está lendo texto, você está fazendo o plano de estágio, o relatório final, assistindo às aulas. Tudo isso conta para as 90 horas. Então, o seu termo de compromisso é a carga horária cheia da disciplina, que são 90 horas. Tá certo? A Karen complementou, sim, e a data está para 21 de novembro. 21 de novembro, para mandar o relatório final? Não, foi o complemento sobre a carga horária aqui de 90 e não 50. Eu não sei se para 21 de novembro é quando encerra. Encerra, viu, Karen? A disciplina encerra 21 de novembro. Eu coloquei para vocês mandarem um relatório final dia 11. 11 de novembro, porque as tutoras têm que corrigir, tá? A gente pode aí tentar esticar esse prazo por uns 3 a 4 dias, né? Se a coordenação ampliar o prazo, a gente também pode ampliar o prazo, mas eu tenho a impressão que a disciplina encerra aí dia 21, tá certo? O Raimundo está perguntando se são 2 relatórios, do Fundamental 1 e do Fundamental 2. É só um. Você vai fazer o seu relato de estágio do ensino fundamental 1 e o relato do estágio do ensino fundamental ou do ensino médio. Eu vou já mostrar onde é, viu, Raimundo? Onde é que você vai botar 2 escolas. Aqui nesse mesmo plano, nesse mesmo relatório final. Então, vamos lá. Metodologia. Esse cronograma, você já pode tirar
Ou pode deixar, é alternativo. Porque esse cronograma era para situar vocês no que vocês iam fazer durante a disciplina, tá? Pode deixar, ó. Agora aqui, ó, Raimundo. Toda essa parte que nós viemos até aqui, até o item 5, era correspondente ao plano de estágio. Era a primeira atividade, nota que vocês iriam mandar para a tutora, tá? Eu posso corrigir, como a tutora Fernanda falou agora, posso corrigir como as correções que nós mandamos, falamos agora. Então, você pode corrigir e mandar no relatório final, tá? Então, aqui, ó, relato de estágio. Esse item deve ser desenvolvido no relatório final. Então, agora, aqui, é que você vai realmente descrever o que você fez lá no estágio, né? É o seu relato. Aí, quem fez nas duas escolas? Aí você vai fazer relato de estágio ensino fundamental 2. Aí você vai falar tudo que tem aqui, ó. Turno de funcionamento, respectivos horários, descrição dos aspectos físicos da escola, tipo de prédio, conservação externa, interna, biblioteca, laboratório, sala, turmas em que são ministradas disciplinas de inglês, tá? Aí você... Agora, deixa eu fazer uma observação. Eu vou lá com o meu caderninho, passo 4, 5 horas anotando tudo isso na escola, tá? Aí eu pego, quando chego aqui, eu só faço para encher esses itens. Turno de funcionamento, manhã e tarde. Descrição dos aspectos físicos. A escola tem tantas salas, tem isso, tem aquilo. Gente, eu quero, é um texto dissertativo. Você vai dizer, o estágio observacional no ensino fundamental 2 foi realizado na escola fulana de tal, situada no endereço tal. A referida escola possui ou funciona nos turnos tais e tais, com uma estrutura física conservada ou não conservada, apresenta tantas salas de aula, com séries tais, entendeu? Aí você vai fazendo um texto dissertativo de tudo isso. Aí as aulas de inglês são ministradas nas turmas tais. Aí eu tenho, por exemplo, vários alunos que mandaram mensagem, professora, a professora de inglês está de licença, então eu não tenho como assistir a regência. E como é que eu vou fazer? Você vai fazer a observação do mesmo jeito. Você vai observar a escola e na hora de você dizer da sua observação da regência, você vai dizer, quanto à observação da regência de sala de aula, não foi possível desenvolver, tendo em vista que a professora da referida disciplina encontra-se, aí você diz como é que ela está. Não está na escola, ou não tem professor, ou está de licença médica, ou as aulas estão sendo feitas como eu já tive uma aluna que me disse que as aulas estavam sendo feitas via remota. Eu escutei um aluno me dizendo isso. Ó, o que você vai observar também? Recursos humanos. Tem diretor, tem vice-diretor, supervisor, coordenação pedagógica, número total de professores de inglês, formação acadêmica dos professores de inglês, é graduação, pós-graduação, ou nem são graduados, estão aí, são em outras áreas, estão ministrando aula de inglês. Qual livro adotado pela escola na disciplina de inglês? Aí vem. A escola dispõe de recursos tecnológicos ou fica a cargo do professor? Como é a clientela da escola? São alunos? Qual a faixa etária? Né? Descrever as características da localidade. Essa escola fica situada em que tipo de ambiente? É um bairro? É centro? Né? Normatização para o funcionamento da escola. Existe um projeto político-pedagógico? Se existe, você teve acesso a ele? Ele foi atualizado ultimamente? Qual foi a última data de atualização? Ou você pode ter ido à escola e a professora diretora ou a supervisora ter dito que não disponibiliza o PPP para você olhar? Isso acontece muito. Às vezes o aluno pede, olha, eu quero ver o PPP. A diretora, mas não dá, porque está sendo construído, porque está sendo reformulado, não é possível disponibilizar agora. Às vezes isso acontece. E aí o que você diz? Você diz que solicitou, entretanto, não foi possível ter acesso.
né? Descrição dos fins e objetivos da proposta pedagógica da escola. Onde é que eu encontro isso? No PPP. Como os conteúdos de inglês são organizados? Existe uma matriz curricular para a disciplina? E agora com o novo NEM, o primeiro ano, por exemplo, lá no novo ensino médio, como que eles estão fazendo essa implementação? Tudo isso você já relata aqui. A escola trabalha com projeto específico para a disciplina de inglês? Ou não tem? Ou é só o professor vai para a sala de aula? Né? Qual a carga horária da disciplina? Como acontece a avaliação de inglês? É uma avaliação de escrita? São trabalhos, são seminários, tem feira, tem eventos. A professora trabalha com recursos pedagógicos, com recorte e colagem. Como é que ela faz essa aula? Como acontece o planejamento da disciplina? É semanal, é semestral, é bimestral, mensal, né? Como participa? Quem participa? Os professores, todos juntos, tá? E aí você anota tudo isso, já devem estar anotando, né? Porque esse roteiro era para vocês levarem para a escola, para guiarem a observação, guiar a observação de vocês. E aí agora chegou o momento de vocês dissertarem sobre isso, vão contar essa história com todos esses itens, um texto dissertativo para a escola de ensino fundamental e para a escola de ensino médio. Tá certo? Primeiro você vai fazer. Aí vem as considerações finais, tá? Aí o que são as considerações finais? Você vai escrever esse item, onde você vai relatar aqui qual foi a contribuição desse estágio para a sua formação. Foi boa? Não foi? Quais foram as dificuldades que você sentiu? O acesso foi bom? Foi proveitoso para o seu processo formativo enquanto professor de inglês? Tá certo? E as referências que você utilizou na introdução e fundamentação teórica. Tá certo? Posso botar fotos, professora? Pode. Você pode tirar fotos da fachada da escola e colocar. Posso tirar fotos de aluno e colocar? Pode, mas não pode botar o rosto do aluno. Se você botar o rosto, tem que botar uma tarja em cima dos olhos. Tá bom? Alguma pergunta aí, Oswaldo? A Rosiane falou que foi questionada na escola porque no termo consta que essas horas são 90, serão realizadas na escola onde ela está estagiando, inclusive com a data anterior ao dia que iniciou. É porque o termo de compromisso, eu volto a dizer, a data do estágio é a data que começa e finaliza a disciplina. Você começa o estágio quando? Quando começa a disciplina. Nós começamos dia 10, né? Dia 10 de agosto. E vamos encerrar dia 21 de novembro. Então, aí a carga horária das 90 horas. Você vai ficar o tempo todo na escola? Não, você só vai ficar 50 horas na escola. 25, fazendo essa observação de 25 de ensino fundamental e 25 de ensino médio. Mais alguma pergunta? Alguém está com o microfone aberto aí, pode falar aí. Oi, pode falar. Professora. Na realidade... Posso falar? Já falando. Professora. Pode falar. Em relação a esse estágio, eu achei um estágio muito bom. Mas eu vi que eu tenho que estudar mais para poder enfrentar a sala de aula, porque é muito difícil, viu, professor? É complicado, viu? Próximo semestre, Antônio. É complicadíssimo, complicadíssimo. E eu vi que parece que o menino sabe mais da gente, viu? Essa é a realidade, Antônio. Então, veja, o estágio observacional é justamente essa primeira aproximação para o aluno tomar conhecimento de como que vai ser o seu estágio na regência, né? Então, você vai, observa, vê como é que o professor ministra, como que é a clientela da escola, né? Saber o tipo de pergunta que esses alunos fazem. Se você vai precisar estudar mais para ir para essa regência, né? Como o Antônio está dizendo, então, essa tomada de consciência a gente já faz aqui no estágio 2, que é, no estágio 2, você não ministra aula, você só observa. E aí você já vai se preparando para o próximo semestre, que é a regência no ensino fundamental. O que eu achei bom
é porque é adotado um livro, e isso ajuda muito o professor, é ótimo. Lógico, muito bom. Porque você, Raimundo, às vezes, Antônio, às vezes você pensa que não está preparado. Mas no momento que você pega o livro e você começa a pegar outros autores, outros livros, e planeja uma aula e se prepara, você vai conseguir, você vai ver que não é tão difícil e que as coisas acabam se encaixando, tá? A dar um friozinho na barriga, viu? Dá, mas é para lá mesmo. Aí já tem até professor em sala de aula querendo saber a formação aí, professor. Peraí, deixa eu ver aqui. Lê aí para mim, Oswaldo. Ó, vou pegar aqui em ordem aqui, ó. O Hércules perguntou se a frequência deve ser enviada e quando. A ficha de Ah, frequência. tá. Deixa eu só projetar bem aqui a frequência. Ó. Junto com o relatório final, ó, você terminou seu relatório final. Esse quase TCC que o Antônio falou. Aí você vai anexar ele, essa frequência bem aqui, ó. Toda vez que você for à escola, eu fui à escola que dia? Dia 1º. Eu boto dia 1º/10. A hora que eu entrei, a hora que eu saí. Aqui já vai me dizer quantas horas eu fiquei. Aí, professor, é que eu ia falar. Aí é que ele vai começar também a contar a carga horária. A partir daí. Isso. É aqui que você conta. Essa fichinha, toda vez que você for para a escola, você leva ela debaixo do braço, numa pastazinha. Eu disse isso na primeira aula. Pegue uma pastazinha, coloque a fichinha dentro. Vou para a escola, levo a minha pasta e meu cadernozinho, que é o meu diário, onde eu vou observando e anotando tudo. Aí eu fui dia 1º. Eu entrei que horas? Eu saí que horas? A assinatura, a sua assinatura, da hora que eu saí, e a assinatura do gestor da escola comprovando que você esteve lá e que você saiu, tá? Aí você vai assinar, ela vai assinar aqui. É só o diretor que pode assinar? Não, pode ser a supervisora, pode ser a secretária, tem que ser alguém da escola. Aí você vai dizer aqui o que você fez. Atividade e conteúdo desenvolvido. Aí você observou o quê? Foi à biblioteca? Aí você diz, observação da biblioteca. Aí você vai dizer aqui, livro didático, para lá. Aí eu fui novamente no dia 3/10. Eu entrei em tal hora, saí em tal hora. Assino novamente, e aí eu já vou contando do lado quantas horas. O gestor também assina, supervisor, qualquer pessoa. O que foi que eu fiz? Lá na escola nesse dia, eu observei a estrutura física, eu observei o PPP, aí você vai dizer o que foi que você fez. Aqui, esse aluno presente e aluno ausente. Esse aluno presente e aluno ausente é só para a gente saber se o que você fez foi com o aluno ou não. Porque no dia que você for para a sala de aula, por exemplo, eu fui dia 10, aí eu coloquei a entrada e a saída. Aí aqui eu assino, e aqui pode ser o meu professor da sala de aula de inglês, que eu assisti a aula dele. Aí você vai dizer observação de regência. Aí aqui você vai dizer que é aluno presente, você só vai marcar um xizinho. Porque nesse dia eu estava com aluno. No dia que eu fui observar a estrutura física, eu não estava com aluno. Então, aluno ausente. No dia que eu observei a sala de aula, o aluno estava presente. Ficou claro isso? Quando eu pegar aqui, aí eu somo a minha carga horária todinha. Fechei. Pronto, encerrei o meu estágio. Tá? Eu faço uma para o ensino fundamental e uma para o ensino médio. Quando eu for mandar o meu relatório final, eu anexo, mando para a minha tutora essa frequência junto. O outro documento que vai junto com o meu relatório final é esse bem aqui, ó. Na hora que eu terminar o estágio, vocês têm lá essa ficha avaliativa. Quem vai avaliar você aqui? O diretor, supervisor ou o professor. Mas, na verdade, é para ser o diretor ou o supervisor pedagógico. Aí ele vai ver aqui, vai lhe dar uma nota. Ele só vai marcar um xizinho bem aqui. Bem aqui. Cumprimento das normas e horários de permanência na escola.
Ah, esse aluno veio, mas ele só ficou um tempinho. Aí ele vai lhe dar uma nota, é 7, é 8, é 10. Compromisso com a pontualidade. Você era pontual no horário que você disse que ia, e aí a pessoa vai lhe dando as notas. Essa nota, essa ficha, você precisa mandar ela junto com o relatório final, porque ela vai compor a sua nota final. A tutora vai somar essa nota com a frequência com o relatório final e vai aferir a sua última nota lá. Tá certo? Alguma dúvida aqui, Oswaldo? Eu acho que tudo bem. Tudo bem, né? Então, veja, o relatório final, resumindo aqui, fazendo uma breve revisão. O relatório final vamos dizer, é um aperfeiçoamento do plano de estágio. Você vai pegar o seu plano de estágio que você mandou, vai enriquecer ele, corrigir o que foi que não estava satisfatório, e vai acrescentar lá no item 6 e no item 7 o relato de estágio, aquilo que você observou no ensino fundamental e no ensino médio, e as considerações finais. Oi. Professora Nina, Oi. foi isso que eu disse para eles. Eu não devolvi alguns planos de estágio dele, porque em alguns casos eu marquei, não devolvi e disse, você precisa melhorar aqui. Então, como vai acontecer o relatório final, então você vai estar melhorando aqui, não é isso? Sim. Lá no final, no relatório Sim. final, né? Porque como foi assim, muito apertado, não foi apertado, mas para eles foi, que eles me mandaram em cima da hora, a gente fica numa situação que às vezes você não pode, não tem nem tempo para devolver para eles consertar, para ele enviar de novo. Entendeu? Fica difícil por isso, porque eles mandam tudo em cima da hora, professor. Essa dificuldade que eu sinto em consertar, em avaliar eles, porque ele não ouve a gente, ele não atende os prazos. Se dá o prazo, vocês dão prazo, dá mais 3 dias, mais 4 dias, e tem gente que perde ainda os prazos. É complicado, professora. Muito complicado. Eu estou me sentindo assim, um peixinho fora da água com ele. Às vezes, sem poder ajudar. Agora, veja, os prazos, eles são importantes de serem cumpridos. Por quê? Porque a tutora, ela precisa corrigir o trabalho de vocês. Se manda em cima, ela não tem o tempo hábil para corrigir esses trabalhos. Porque, veja só, o semestre, ele encerra para fechar diário dia 21. Então, eu não posso jamais deixar o prazo do aluno mandar o relatório final dia 18, por exemplo. Como é que a tutora vai corrigir e lançar nota? Verdade. Gente, são 100 alunos. Verdade. Né? Então, não tem condições de fazer isso. Né? E depois que elas corrigem tudo, que lançam no diário, eu tenho que fechar esses diários para poder consolidar as turmas. Então, o cumprimento dos prazos é muito importante para que a gente possa dar uma devolutiva satisfatória para vocês. Tá bom? Olha, o estágio supervisionado, gente, eu compreendo e volto a repetir, por isso que eu pedi para entrar nos grupos, porque eu sei que não é uma dinâmica fácil para quem não está presente. Uma coisa que eu estou à distância, onde eu tenho que entender o que é um termo de compromisso, eu tenho que entender o que é um plano de estágio, o que é um relatório final, como é que eu vou fazer todo esse estágio. Então, realmente não é uma dinâmica fácil de compreensão, né? Mas vejam, vocês estão indo bem, né? Deu trabalho? Deu. Então, a gente passou pelo estágio 1, vocês já vivenciaram o termo de compromisso no estágio 1. Eu observei que tem muitas pendências, vocês não colocaram o termo assinado lá, não fizeram o upload dele lá no SIGA, e fica como se o termo não tivesse sido enviado. E no estágio 2, eu venho notando que tem muitos alunos também que não colocaram a devolutiva. E aí, uma vez o aluno me perguntou, e não vai ser reprovado? A disciplina, você cursa ela normalmente.
Se você não tivesse feito o cadastro do termo, você não poderia continuar a disciplina, como eu mandei a relação para as tutoras. Os alunos que não encaminharam os termos, que não encaminharam os dados da escola, esse aluno automaticamente ele está reprovado, porque ele não pode, o aluno não pode ir para a escola sem um termo de compromisso, tá? Aquele termo de compromisso é uma garantia que a Universidade Federal tem, né? É um convênio, uma garantia que a Universidade Federal tem junto com a instituição que você está fazendo o estágio, tá? Agora, é compromisso do aluno pegar as assinaturas e botar aquele termo de volta lá no SIGA. Ah, eu não coloquei, eu fui aprovado na disciplina. Foi. Mas você está pendente lá na CGE. Eu posso ter problema, professora? Pode. Eu não posso dizer, eu não vou dizer para você, você não vai se formar, porque eu não sei, eu não posso assegurar isso para você. Mas, de repente, você pode ter alguma restrição no futuro, quando você for terminar seu curso. Né? E a CGE dizer, olha, está faltando aqui, você tem pendências aqui, junto ao acadêmico, você não fez essa quitação aqui dos seus termos de compromisso. Então, é algo tão simples. Se você já foi na escola, pegou aqueles dados, eu cadastrei o termo, está lá para você baixar ele, levar para a escola, o diretor assinar, e você escaneia aquele termo e coloca de volta. Ele tem que estar aprovado em 2 locais. Ele tem a primeira aprovação quando eu cadastro. Então, ele está aprovado por mim, porque eu cadastrei. Mas tem que ter a aprovação da CGE, que é a última aprovada. São 2 aprovados. Né? Aprovado, aprovado. E aí, quando você... O segundo, às vezes, tem na maioria, não enviado. Quer dizer o quê? Você não enviou o termo assinado. Quer dizer, mas eu fiz o estágio. Fez. Eu passei. Passou. As suas notas estão aí. Mas você pode ter pendências futuras, acadêmicas, tá? E aí, é responsabilidade da professora Antonina? Não. É responsabilidade da tutora? Não. É uma responsabilidade sua enquanto acadêmico. Você é que tem que regularizar a sua situação. Eu não tenho condições nem de acompanhar, já pensou? Eu cadastro 100 alunos, a maioria deles, 2 cadastros, que o estágio 2, na maioria, são 2 escolas, então são 200 cadastros. E eu ainda ia olhar de um por um se está aprovado, se mandou, se não mandou. Não tem condições da gente acompanhar. Então, cada um acompanha a sua vida acadêmica. Então, eu estou com pendência aqui, eu não mandei. Oi, Graça. Não, professora, desculpa, foi sem querer. Sem querer. Ok. Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Professora, eu enviei a minha devolutiva, inclusive para o seu e-mail. Aí você me respondeu que eu deveria mandar essa devolutiva para o SIGA, né? Sim. Então, eu enviei. Eu enviei para a senhora porque não tinha a sua assinatura, né? Só a assinatura do testemunho e a minha assinatura lá da escola. Não, é porque a minha assinatura ela é digital. Por isso que eu enviei para a senhora. A senhora, logo essa que a senhora observou, você me respondeu o meu e-mail dizendo, envie para o SIGA. Eu já enviei para lá. Tá. Aí você tem que olhar, Antônio, se foi aprovado, viu? Ok. Se não tiver aprovado, se tiver assim, como é que eles dizem? Pendência, não, tem um recusado. Aí você passa o cursor, você não aperta o cursor. Você só passa o cursor em cima. Aí ele vai dizer por que foi recusado. Você corrige e reencaminha. Certo. Por exemplo, professora, eu não mandei o do estágio 1, ainda está aberto. Eu posso mandar? Pode. Pode. O prazo para você regularizar a sua situação é você que diz. A minha parte e a parte das tutoras, nós fizemos. O estágio 1 está aprovado. Era cadastrar e gerar o termo para você. O termo foi gerado. A universidade está aí, ó, tá ok. Agora é com você. Tá certo?
Quem não cumpriu as 50 horas, não dá para cumprir as 50 horas, aí você vai mandar com o que você tem. E você vai receber a nota correspondente à carga horária que você cumpriu. Tá? Por exemplo, eu cumpri, são 50 horas de regência, ou de observação. Eu cumpri 10. Você sabe que aí você não fez nem 50%, né? Entendeu, né, Graça? Já cumpri 45 de regência. Então, tá bem próximo, né? Aí agora eu vou só observar a escola, que eu já estive observando, mas agora que eu vou anotar essas coisinhas todo dia para fechar meu relatório. Pode ser da professora de inglês, sim. Viu? Porque lá, a professora de inglês, ela é do ensino fundamental e do médio. São 4 aulas por dia. Achei massa. Ó, aí foi rápido, né, Antônio? Muito. Muito bom aí. Gente, mais alguma dúvida? Por favor, falem agora ou se calem, só falem no próximo semestre. Professora, tem algumas perguntas ali em cima. Se você subir ali até da Gabriela Martins para baixo. Ela perguntou, na verdade, ela perguntou, professora, a escola onde eu estou estagiando só tem o 8º e 9º ano do ensino médio. Devo procurar outra escola para estagiar o 7º e 7º ano? Não, não. Pode ser qualquer série do ensino fundamental. Não precisa ser em todas. Entendeu? Você pode estagiar só em uma, em duas, em 3 séries. O importante é que você faça o estágio. Tá bom? Karen perguntou aí quem não conseguir concluir as 50 horas. Tem Foi como isso? pagar depois? Não. Foi isso que eu falei. Desculpe. A sua nota, ela é correspondente à carga horária que você cumpriu. Viu? Você fica na pendência. Aí não tem como pagar depois, viu, viu, Karen? É se esforçar para cumprir. Gente, olha, a carga horária, ela não é só de regência, eu já expliquei. Isso aqui. Gente, você cumprir 50 horas de observação numa escola é fácil demais. Eu vou numa escola uma manhã e passo lá amanhã. Eu entro 7 e saio às 11, às 8, às 9, às 10, eu fecho 4 horas. 4 horas. Entendeu? É umas 4 horas. Para eu fechar 20 horas, eu só preciso, 25, eu preciso em 5 dias, não é não? É muito rápido. Só que a regência, aí você tem que assistir pelo menos umas 5, 6 aulas. Tá? Respondi, Karen. Tudo bem? Eu falava sempre para os alunos, falei sempre, que o horário que faz é ele, né? Eles que fazem o horário. Eles podem ir o horário que eles acham conveniente para eles, né? Sim, eu posso ir à noite. Pode ir à noite. Se à noite a professora de inglês que trabalha pela manhã está à noite, ela pode ir. Ela pode, se a mesma diretora trabalha os 3 turnos, ela pode ir à noite, pode ir à tarde, pode ir pela manhã. O horário que faz é o aluno. Isso. E às vezes eu também de acordo com ele, né? Com a disponibilidade do aluno, né? Também. E às vezes, Fernanda, o aluno quer ir à noite e, por exemplo, não tem aula de inglês à noite, mas eu não vou observar. Tem que observar outras coisas, outros pontos, né? Sim, eu posso ir. Pode. É até mais tranquilo à noite. Sim. À noite é mais tranquilo. O público é mais quieto, é mais calmo, não tem confusão. Olha, gente, vocês estão vivenciando, aliás, uma experiência que vai preparar vocês para o estágio de regência. Próximo semestre é estágio 3. São 50 horas só de regência. Aí vocês precisam se preparar para isso. Na hora que a disciplina começar, a gente já começa com regência. Entendeu? Não tem história. Começou a disciplina, já é preenchendo o termo de compromisso, pegando os dados da escola, eu cadastrando vocês, e vocês já têm que montar o horário da escola. Aí não tem enrolação, não. Aluno já tem que... mas eu trabalho. Dê seu jeito. Porque o estágio, ele não é à distância. O estágio, ele é presencial. Ele é presencial. É aí, viu, professora? É aí onde vai entrar para o aluno que disse que, mas eu já sou professor, eu já estou em sala de aula. E nesse ponto aí ele vai poder
Olha, Vai como é poder, que funciona para o aluno pedir Sim. dispensa do É estágio? isso aí, é bom explicar. Eu já sou professor. Certo. Você só pode pedir dispensa de um estágio. De um. Ou 3, ou 4. Eu posso pedir dos 2? Não pode. Não pode. Se você tem... eu sou professor do ensino fundamental, de inglês. Então, você pode pedir dispensa do estágio 3. Aí, mas eu sou professor já de inglês no ensino médio. Então, você peça dispensa do ensino médio, que é o 4. Agora, para você pedir dispensa, você tem que ir lá na resolução 177, artigo 60, e veja lá o que pede para você pedir dispensa. Tá? Você tem que entrar com processo, você tem que comprovar com documentos assinados que você tem aquela experiência como professor. 2 anos de experiência, viu? 2. E mesmo assim tem que fazer o relatório. Esse relatóriozinho aí, viu, Antônio? Tem que fazer. Exatamente. Tá? Vamos lá, mais alguma pergunta? Marcos. A professora que ministra na escola tem 2 aulas de manhã em séries diferentes, não é isso? Pois você assiste numa série e assiste noutra, Marcos. Não tem problema. Você diz, eu assisti tantas aulas, observei tantas aulas na série tal, observei tantas aulas na série tal. Aí você vai contar no seu relato como que a professora ministrava essas aulas nas 2 séries. Quando você senta na aula para observar a aula da professora, do professor, você anota tudo, desde quando ela começa a aula. Ela começa com a frequência, qual é o comportamento dos alunos? Os alunos são atenciosos? Não são? Participam? Não participam? Você anota toda a rotina da aula, tá? E põe isso no seu relato de estágio. Mais alguma pergunta, gente? Raimundo, pode falar. Oi, Raimundo. Seu áudio está desligado. Está desligado o microfone dele. Acho que ele vai Liga o escrever. Tá conseguindo ouvir? Tá, tô. Agora sim. Porque na escola, no ensino fundamental, não temos o livro de inglês para poder trabalhar. Aí, como é que a gente pode fazer no relatório? Você conta que não tem. Que não temos o livro, né? O relato de estágio, gente, é a prática real, é o que tem lá. Tem professor? Tem, então eu vou contar. Como é a aula desse professor? Tem livro? Tem. Não tem? Não tem professor por isso, por isso, por isso. Não tem livro de inglês. E as aulas são ministradas assim, assim, assim. Viu, Raimundo? Como é que a professora faz, né? Como é que a como professora ela faz? utiliza o tempo sem o livro? Tem um né? livro. Eu sei como é. Tá. Mais alguma dúvida? Graça, tudo ok? Tem alguma dúvida? Fernanda, tudo certo, não tá? Para mim tá. E você, Graça? Graça está com o áudio desligado. Pode falar, Marcos. Oi. Alô? Oi. Estou ouvindo. Na escola que eu fiz o cadastro para fazer o estágio, o professor só tem 5 aulas por semana. A carga horária dele é a menor que tem. Aí ela não vai dar essa carga horária como a senhora mencionou aí, que tem escola, não sei se tem escola que tem 5 aulas por dia, né, do professor de inglês. No nosso caso aqui, Curimatá, o professor tem 5 aulas, mas na semana todinha. E dá horários divergentes. Então, para dar 5... Marcos, deixa eu te dizer uma coisa. Vou explicar mais uma vez.
A observação, você não vai observar, não é só a regência. Você precisa observar só uma semana esse professor, acompanhar ele só uma semana, e tá ok, de observação de regência. O resto, Marcos, tu vai preencher observando as outras coisas da escola. Como tem lá naquele guiazinho que eu te mostrei aqui, ó. Ah, entendi. Tu entendeu, Marcos? Entendi. Ó, é isso aqui, ó. Tu vai gastar o teu outro tempo fazendo isso aqui, ó. Não está transmitindo não, professor. Mostra aí pra gente. Ah, tá. Peraí. Ó, tá vendo agora? Sim. O teu outro tempo é aqui, Marcos, ó. Fazendo essas observações aqui, ó. Tu vai para a escola observar isso aqui. Ó, se o professor, numa semana, ele tem 5 aulas, tu só precisa ficar uma semana com ele. Já tá bom. O restante tu gasta com isso aqui, observando a escola, estrutura, reunião pedagógica, PPP, biblioteca, o livro, né? Tudo isso aqui, como que a aula de inglês é ministrada, né? Como que eles planejam. Isso aqui tu conversa muito com a supervisão, perguntando isso aqui, entendeu? Olhando, tu vai lá fazer um tour na escola. Hora que eu entrei, hora que eu saí, eu pego esses dados, diretor, supervisor, tem isso, tem aquilo, tem coordenação, não tem, quantos professores tem, quantos alunos matriculados, quais são as séries que funcionam aqui, os turnos, é um verdadeiro censo. Oi. Observando também a questão das datas do social, do cívico, civis, o que acontece na escola, né? Sim, também. Isso aí, conta, né? É muita coisa, é muita coisa na escola. Olha o tanto, gente, de coisa que tem aqui para vocês observarem, ó. Do item 6.1, 6.2, 4, tudo isso aqui, ó, para vocês observarem. Tem um roteiro prontinho para vocês. Agora eu faço que nem os meninos, tá só o milho boiado aqui. Só o milho de boiado. Tá só o milho de boiado, só no ponto. Mais alguma dúvida? Olha, gente. Só esperar o 10 agora. É só esperar o 10. Muito bem, Antônio. Só esperar o 10, se preparar para o estágio 3. Esperar o 10 e cumprir a data que está. Esperar para o outro estágio. Oi, Liriel. Eu já conheço vocês tudo de nome, tu acredita? Coisa boa. O Liriel perguntou se o professor de inglês da escola observada não for graduado na área de inglês, no caso, tem algum problema no preenchimento da documentação? Não tem, você conta a verdade. O professor que está lá vai denunciar. Você vai encontrar muito nesses casos. Conte a verdade. Eu observei o professor de inglês, que ministra a aula de inglês, não é licenciado em inglês, é licenciado na... Pode, tal, né? E pode tudo no interior, né? Poder não pode, né? É verdade. Não pode. Mas você tem que dizer, sabe o que é prática real? É o que está lá. É o que está lá, é o que você vai contar no seu relato de estágio. Tá? É estranho demais mesmo, viu? É engraçada demais. Marcos, com relação à sua carga horária, o que foi, Marcos? Pergunta se a carga horária precisa ser igual no ensino médio, no fundamental, porque como já dá aula, fica mais tempo na escola do ensino médio. Digo, fundamental. Se precisa Marcos, ser igual, porque ele já fica... Eu gostaria que fosse igual, mas não vou botar banca por isso não, entendeu? A gente aqui é muito flexível. O aluno precisa querer. Agora, se não for de jeito nenhum e não fizer, aí o negócio não anda não. Entendeu? Se você já está lá, agora você tem que fazer toda aquela caracterização e ter um pouco de observação de regência também no fundamental, no médio, viu? Mais alguma pergunta?
Pelo amor de Deus, mande o relatório final bem bonitinho, organizado, como se fosse um TCC, viu, Hércules? Viu, Hércules? Viu, Paloma? Meus alunos de TCC. É um treinamento para o TCC. É um treinamento. Olha as referências. Quando for fazer a fundamentação teórica, olha a citação dos teóricos, de acordo com a BNT, tudo bem feitinho. Formatação, entre linhas, tudo de acordo com a BNT. Tudo bem bonitinho. Tá bom? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Acho que sim, né? Sim. Ok, Oswaldo.